Olá, estamos aqui mais uma vez para um episódio especial do SV Talks. Hoje a minha convidada é Milena Lima. Milena é mãe atípica, mas também é doutora em psicologia e ela tem um trabalho atuante na área da neurodiversidade. E esse é o tema da nossa conversa hoje. Milena, boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Sara. Muito obrigada pelo convite. Milena, conta pra gente, como é ser mãe atípica? Ter muita coisa no prato ao tempo todo. Na minha atual fase de mãe atípica, porque existem muitas fases, as coisas estão muito organizadas, não é? A minha filha já desenvolveu muitas habilidades e eu tenho uma rede de apoio que me ajuda a coordenar baixos níveis de estresse e para a minha garota, e atividades, que podem mantê-la ocupada, realizando atividades, diárias que têm a ver com o seu bem-estar, né, com a sua saúde física e a sua saúde mental também, que essas coisas são muito importantes. Mas a trajetória é longa, né, e nós nos deparamos com diferentes situações nas diferentes fases de desenvolvimento das nossas crianças. E a sociedade evoluiu muito para esse acolhimento, né? Porque imagino que quando você se tornou mãe atípica, as coisas eram mais difíceis, o preconceito, falta de assistência, como era isso? Bom, no meu caso, isso foi, percebido rapidamente e eu tomei uma decisão muito rápida em função disso. E a minha filha tem 23 anos, então há 23 anos atrás, no Brasil, a gente não discutia nenhum tipo de intervenção clínica que fosse, voltada e eficaz para a inclusão social, para a aceitação da diversidade, muito menos, da neurodiversidade, não se tinha essa terminologia que a gente tem hoje. Então, quando a Ana Luísa nasceu, eu já estava realizando meu doutorado em psicologia, em saúde e desenvolvimento, e lidando bastante com a questão das avaliações psicológicas, compreendendo bem essas diferenças, não é? Então, dentro da academia, a gente acaba sendo os primeiros a entrar em contato, né, com esses conceitos. E do ponto de vista prático, eu tive que tomar uma decisão, porque na minha vida pessoal, essas noções não estavam andando tão rápido. Então, por exemplo, a Ana Luísa não conseguiu vaga em 2 escolas, 2 pré-escolas da minha cidade. 2 escolas que havia procurado, já estava chegando a hora dela ir para a escola e eu não conseguia um local que a aceitasse. Então eu tomei a decisão de sair do Brasil, porque quando você se torna mãe atípica, você tem que tomar decisões, né, importantes. Eu acho que muitas de nós irá relatar como mudou a orientação que era importante ou deixava de ser importante na sua vida. Eu mudei para o Canadá, o que foi muito bom para nós 2. Uma, porque eu pude aprender a conviver em uma sociedade em que a neurodiversidade, o suporte, os sistemas de apoio já estavam muito bem desenvolvidos. Ela teve acesso a uma escola inclusiva e eu pude também, do lado profissional, desenvolver habilidades muito importantes que me ajudaram tanto na minha carreira profissional, né, quanto na minha carreira como ativista, como na minha vida como mãe atípica. Então, para mim foi ganha-ganha. Muito bem, mas essa história não é sempre assim, né? Porque normalmente as mães acabam carregando esse peso. Não sei o seu caso, mas muitos casos, o casal acaba se separando, o pai abandona a criança ou não é tão presente, ou o próprio fato da existência de uma criança atípica é motivo de crise no relacionamento, né? E
a falta de assistência que a gente tem no Brasil. A gente já tem uma carência de saúde pública, imagina a carência para crianças atípicas, né? Verdade. Sara, eu costumo dizer que a parentalidade que nós somos capazes, né, de elaborar, de dar para nossas crianças, tem a ver com o que nós somos antes de nos tornarmos pais, não é? Então, nas escolhas que a gente vai fazer. Além disso, é muito importante a gente pensar que, além da questão social dos sistemas que existem, né, em que nós temos acesso ou não temos acesso, nós também temos a questão, no caso da neurodiversidade, que é um aspecto biológico e genético. Então, muitas vezes nós temos que as crianças, né, neuroatípicas, elas nascem em famílias onde tem membros da família que são neuroatípicos. Então, essas e nunca diagnosticados. Então, existem vários níveis de dificuldade. Às vezes, aquele casamento não vai dar certo, não por causa da criança, mas por conta das dificuldades que as pessoas têm com lidar de lidar com situações dos mais diversas, inclusive com a criação de filhos. Sem dúvida, o fato de ter uma criança atípica pode aumentar em muito as dificuldades relacionais e também o estresse, principalmente da mãe. Existe um estudo realizado nos Estados Unidos que nos informa que as mães de crianças atípicas, especificamente crianças autistas, experimentam níveis de estresse similares a de soldados de guerra, para você ter uma ideia de o quão pesado isto é. E esse nível de estresse está relacionado com vários aspectos. Sim, muitas vezes acontece de que a parceria entre o casal não é suficiente para garantir que esse suporte seja dado de uma maneira mais equilibrada, né? Mas acontece também no caso de mães solos de modo geral. Eu não acho que existe uma prevalência, né, de mães solos na área das pessoas neuroatípicas, mas com certeza o estresse de mães, sejam elas mães solo ou não, é muito mais alto para as mães atípicas do que a da maioria das mães. É pesado isso, né? E para a gente começar a entender um pouco isso, o que é o autismo? O autismo hoje é concebido como um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele está classificado tanto no CID-11 quanto no DSM-5, que são dois manuais que orientam as classificações diagnósticas, como um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que o autismo ele não é adquirido. O autismo é resultado de uma mudança que tem base biológica. Essa mudança pode ser uma mutação, ela pode ser influenciada intraútero de alguma outra forma, mas especialmente ela tem a ver com a genética, ou no caso das mutações, ou no caso das transmissões genéticas. Então, às vezes, genes de pai e mãe combinados acabam aumentando a probabilidade de uma criança nascer autista. Nós temos inúmeras síndromes que têm o autismo como aspecto da síndrome também. Assim como nós temos alguns aspectos ambientais que podem influenciar. Por exemplo, a idade avançada dos pais pode ser um aspecto importante na ocorrência do autismo. Mas a etiologia ainda não é completamente compreendida. O que nós sabemos hoje e que é um consenso, é que o autismo é de base biológica. E essas crianças, né, ou esses autistas, porque as crianças crescem e se tornam adultos altamente inteligentes, né? Existe uma associação, a ciência já associa o autismo à alta capacidade intelectual, pela alta capacidade de concentração. Isso é geral ou são casos específicos? São casos específicos. Os dois conjuntos mais importantes para a caracterização do autismo
são dificuldades na linguagem, na aquisição e desenvolvimento e o uso sociopragmático da linguagem, e a questão dos interesses restritos, dos comportamentos repetitivos. Então, esses são os dois grandes blocos. Agora, nesse contexto, é por isso que a gente chama de espectro do autismo, nós temos pessoas que podem ter variadas combinações ou possibilidades ou ah, é, ah, sintomas. Eu não gosto muito de usar o termo sintomas, porque nós não consideramos, do ponto de vista da psicologia, nós não consideramos o autismo uma doença, então falar de sintomas, né? Mas vamos dizer características ou manifestações. Então, nós já sabemos que cerca de 30% das pessoas autistas, elas têm, pode manifestar também deficiência intelectual, que tem problemas de aprendizagem mais graves, né? E dificuldades cognitivas, obviamente. E a maioria das pessoas, elas podem ter, autistas, elas podem ter uma cognição dentro do esperado, e poucas pessoas podem ter altas habilidades, né? Que são considerados os savantes. Mas a maioria das pessoas tem uma cognição dentro do esperado. É um certo mito, aquele mito do Rain Man, que é extremamente inteligente em uma área, mas não tem competências para tomar decisões sobre a vida de modo em geral, né? Na maioria dos casos, nós temos uma cognição dentro da média e mais dificuldades relacionadas a certos aspectos que estão vinculadas a essa caracterização do autismo. Ou é na socialização, no uso sociopragmático, ou na chamada teoria da mente, que é a noção que nós temos de que em que o autista tem uma alteração na forma como a cognição ocorre, e que ele tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Ele tem dificuldade de perspectiva, de ter a mesma perspectiva, mesmo tipo de ponto de vista de outra pessoa. Então, isso é o que a gente chama das dificuldades relacionadas à teoria da mente. E algumas pessoas têm muitas dificuldades, podem até mesmo nunca desenvolver o comportamento verbal ou a linguagem, né? A fala como nós a conhecemos, né? Sendo vocalizada, né? Porque a fala também pode ser considerada a comunicação das pessoas. E comunicação acontece quando há compartilhamento, quando há reciprocidade ou compartilhamento de significado. Então, a nossa grande busca é fazer com que não importa onde no espectro você está, que você tenha a possibilidade de desenvolver o seu pleno potencial. Então, é isso que nós esperamos e que a sociedade nos possibilite isso, né? Interessante. E aí você se autodefiniu como ativista, né? Então vamos dizer, vamos esclarecer o que é esse ativismo, porque foi isso que me chamou a atenção de você. E Uhum, a gente sabe que a gente já tem uma saúde deficiente no Brasil, né? A gente tem uma saúde pública que não é para todos, e aquilo que a gente tem na saúde particular muitas vezes não chega na saúde pública. Quando a gente tem as neurodiversidades, sejam elas as mais amplas que a gente possa encontrar, a gente encontra outras dificuldades. Por exemplo, você teve dificuldade para matricular sua filha numa escola no Brasil e teve que sair do Brasil, né? Então, a gente tem a dificuldade escolar, a gente tem a dificuldade de acesso a tratamento, a gente tem a dificuldade do tratamento e das terapias adequadas. E você, uhum. como ativista, vem trabalhando para que isso mude. Conta para gente o que é um pouco esse trabalho e que tipo de tratamento você vem lutando para que as famílias, né, atípicas, né, porque é uma família que se torna atípica, Exatamente. tenha acesso a isso. Então, veja bem, Sara, quando a gente lida com a questão da neurodiversidade, ou de diversidade de modo geral,
nós estamos falando em mudanças sociais muito importantes e estruturais, não é? Entre elas, como é que as pessoas são vistas em termos de acesso aos seus direitos. Então, a gente vê dentro da legislação brasileira, a Constituição preconiza que todos têm direito à saúde e educação, correto? Então, mas para ter acesso à saúde e educação, existem sistemas que precisam funcionar apropriadamente. Isso quer dizer que, quando uma família começa a identificar os primeiros sinais de autismo, ela deveria ter perto dela ou no sistema de saúde público ou no sistema de saúde privado, uma determinada estrutura que faça com que ela seja encaminhada para os profissionais de saúde que possam primeiro, fechar o diagnóstico, identificar as necessidades desse indivíduo, e encaminhá-lo para o devido acompanhamento. Do ponto de vista de sistemas sociais mais amplos, nós precisamos ter uma assistência social que funcione, nós precisamos ter espaços públicos que funcionem, nós precisamos ter uma conscientização das pessoas em relação ao uso da comunidade, a participação na comunidade. Então, nós estamos falando das lojas, restaurantes, da mobilidade urbana, nós estamos falando disso tudo. E do ponto de vista da educação, ainda lá, temos lá, nossa Constituição preconiza direito à educação. Nós deveríamos ter uma educação que não na. Eu não gosto nem mais de usar o termo inclusão no Brasil, porque o termo inclusão ele foi tão mal elaborado e as leis elas têm vieses capacitistas tão gritantes que é até problemático a gente falar hoje em lei de inclusão. A gente tem que começar a falar em equidade, né, na possibilidade das pessoas e dos estudantes atípicos terem acesso ao que eles precisam para que eles tenham educação de qualidade. E o que que permeia isso tudo quando a gente quer fazer uma mudança social que é através de um consenso, né? Quando nós temos consenso, nós podemos ter boas políticas públicas. Com boas políticas públicas, nós podemos ter diretrizes, regras e nós podemos ter financiamento, seja ele público, seja ele privado, para que a gente possa fazer acontecer, né, o acolhimento na pracinha que é acolhedora, na escola pública ou na saúde suplementar, certo? O que que seria o consenso apropriado? Nós utilizarmos o que a ciência conhece hoje sobre a intervenção clínica, a educação de pessoas autistas e aplicar isso para que nós possamos tomar decisões, decisões que possam, de fato, beneficiar as famílias e os indivíduos e, dessa forma, garantir os direitos constitucionais de todos. Então, a minha luta é para garantir os direitos constitucionais através da aplicação da ciência em todos os nossos níveis de funcionamento de sistemas e estruturas brasileiros, seja na escola, seja no sistema de saúde, seja nos sistemas, nas estruturas de assistência social no Brasil. Isso é possível. Por que que é possível? Porque existe em outros lugares, existe em outros países. E aí você fala das clínicas ABA. Essa é uma bandeira que você carrega, que é a disponibilização de clínicas ABA. Pode explicar para a gente o que é a clínica ABA e qual o benefício que isso traz para a criança autista? Veja só, nos mais de 20 anos em que a análise do comportamento aplicada, que ABA vem de análise do comportamento aplicada, que é uma ciência que existe há pelo menos 100 anos, mas que nos últimos 20 anos desenvolveu um conjunto muito robusto de tecnologia, reconhecido como melhores práticas
para intervenção e para educação de pessoas, treinamento parental, treinamento de terapeutas, treinamento de educadores, e para que essas pessoas possam dar suporte e ajudar as pessoas autistas a se desenvolverem até o seu pleno potencial. Então, a ciência fez o seu trabalho e o trabalho virou tecnologia. E essa tecnologia pode ser implementada em contextos os mais variados, inclusive o contexto da intervenção clínica, fica dentro da área de saúde. Se a gente for entender a intervenção clínica para autismo realizada pela clínica ABA, em como ela foi constituída, ela é financiada pelo sistema de saúde. Geralmente, esse sistema, o financiamento pode ser público ou o financiamento pode ser privado. No Canadá, por exemplo, o financiamento é 100% público. Nos Estados Unidos é 100% privado, porque não existe saúde pública nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu? Ao longo dos anos, inúmeras instituições e organizações foram informadas sobre a eficácia da utilização da ciência ABA para que a gente possa intervir no âmbito do autismo. Essa informação fez com que esses sistemas públicos ou privados se organizassem para realizar o financiamento de modo apropriado. Então, o que nós temos? Por um lado, nós temos a academia, realizando as pesquisas que vão vir para os clínicos que têm a tecnologia, que são as pessoas capacitadas para disseminar essa tecnologia para a educação, para as famílias. E esse trabalho precisa ser custeado. Esse trabalho precisa ser custeado. É aí onde vem a importância da clínica ABA. Se a gente for pensar nos estudos que têm sido feitos, tanto na Europa quanto em outros locais do mundo, se nós pegarmos as informações mais recentes, nós temos que, se nós fizermos o investimento que temos que fazer, esqueça as crianças da neurodiversidade, considere o grupo geral de todas as pessoas. Se nós fizermos o investimento de 0 a 3 anos, nós conseguimos garantir uma mudança significativa na produtividade da população por essa geração, com essa geração chegar à idade produtiva. Se nós não fizermos a intervenção em educação precoce, nós vamos sofrer lá na frente. Então, é uma questão de sobrevivência da sociedade para garantir que nós temos uma economia vibrante que seja suficiente para suprir as nossas necessidades, que nós façamos investimentos importantes. Mas, olha só, a parcela da população do qual nós estamos falando, das pessoas que têm neurodiversas, as pessoas autistas, é uma parcela muito, muito vulnerável, que, como nós discutimos agora há pouco, pode se desenvolver e pode ter uma vida completamente integrada, incluída na vida familiar, social ou produtiva. No entanto, se nós negarmos a intervenção precoce, que no caso do autismo é de 0 a 5, nós estamos impedindo que esse desenvolvimento aconteça com o tempo. Mas não só isso, nós estamos criando uma condição de mais gastos no âmbito da saúde, de modo geral, e perda de produtividade. Por quê? Porque se as pessoas não tiverem a educação que elas precisam, elas não vão se tornar pessoas produtivas. Elas vão também depender dos seus familiares, que vão ter que deixar de produzir para poder ser os cuidadores. Então, a sociedade inteira perde. Além disso, essas pessoas ainda vão demandar muito mais do sistema de saúde, tanto de saúde para cuidados físicos, como da saúde mental, o que vai trazer ainda mais estresse sobre o sistema de saúde de modo geral. Então, é nessa situação que nos encontramos. E é por isso que nós precisamos trazer essa compreensão
as pessoas que tomam decisões acerca de que negócios elas vão investir, por exemplo, porque se você está no negócio de disseminar intervenções clínicas efetivas, você vai ter um impacto social importante. Mas essas pessoas não podem fazer isso, ou esses empresários, ou essas pessoas clínicos que se tornam empresários, se o financiamento não está disponível. Uma coisa que é muito importante, né, para essa parte da sociedade é que eles são filhos de pais que, teoricamente, se a gente segue a ciência, vão morrer antes deles. E se a gente não criar crianças e adultos com alguma independência, quem vai cuidá-lo? Essa é uma questão. Não tem um pai ou mãe de criança autista que não se preocupe, né, com essas questões. E isso nos faz pensar também. Primeiro, a gente pensa na saúde, aí a gente inclui educação. E agora a gente inclui sistemas de assistência social, porque nós precisamos de moradias assistidas, nós precisamos uma grande parcela das pessoas autistas, e no Brasil são cerca de 6 milhões, elas precisam de suportes por toda a sua vida, e elas vão precisar de mais suporte se elas não tiverem a intervenção intensiva e precoce. Então, essa é uma preocupação que cresce. A população brasileira está envelhecendo, certo? E as pessoas autistas que precisam de bastante suporte, o que a gente considera nível de suporte 2 e 3, elas podem ter uma longevidade, elas podem viver muito mais anos do que os seus próprios pais. Então, é uma grande questão, uma grande preocupação que nós temos em fazer com que essas pessoas desenvolvam habilidades de autonomia, mas também que elas sejam protegidas, que elas tenham os suportes que elas precisam, porque existem muitos riscos, né, a essas pessoas ao longo da sua trajetória de vida. Então, o risco de violência, que está acontecendo muito nas escolas, né, e tanto o risco de negligência, que vai acontecer com esses adultos que não receberem o suporte necessário, né? Então, há muitas coisas que a gente tem que discutir do ponto de vista de direitos humanos, que essas pessoas ficam sujeitas se nós, como sociedade, não estivermos pensando e tomando decisões com o input da ciência. Você citou que saúde e educação estão previstos na nossa Constituição. Nós estamos em ano de eleições municipais. Teoricamente, a gente vai ter aí mudanças na gestão dos municípios, mas uma pergunta: você se sente, já se sentiu, ou vê futuro na representação dessas demandas do autismo, da neurodiversidade, nos candidatos que você tem visto por aí na disputa eleitoral municipal? Pouquíssimo, viu, Sara? Pouquíssimo. Eu estou, nesse momento, no primeiro momento, a organização, porque há uma diferença na minha perspectiva, porque eu não posso separar minha perspectiva da minha trajetória como pesquisadora e clínica, né? Não dá para separar isso. Então, é muito diferente a minha experiência e a experiência e a organização, a representatividade que eu procuro e a representatividade que mães que não têm a minha trajetória podem esperar. Então, por exemplo, me preocupa muito que as pessoas se deem por satisfeitas com o sinalzinho na porta da loja, ou uma carteirinha que faz aqui, ou uma caminhada que faz ali. Isso pode ampliar um pouquinho a conscientização, mas não muda o viés capacitista da sociedade em geral. Então, nós precisamos de iniciativas
muito mais robustas para que a gente veja alguma mudança acontecendo. Então, e isso não se dá sem você incluir os pesquisadores, os estudiosos, pessoas que de fato entendem toda essa questão social, econômica, essa questão da educação, tá? Para formulação de iniciativas que possam gerar mudança lá no posto de saúde, lá na escola pública, que possam esclarecer que, por exemplo, nós temos hoje uma quantidade enorme de liminares sendo negadas, né? Isso é um grande problema também, porque simplesmente existem grandes lobbies, né, dos planos de saúde, que chegam a alegar dentro de dessas propostas e que ocorre negação de liminares, que não há evidência científica para a intervenção baseada em aba. Então, enquanto os políticos não estiverem com muita clareza, né? Então, enquanto a sociedade não estiver com muita clareza, todos os âmbitos, os juristas têm que entender isso, que não é possível você apoiar a ciência numa pandemia e negar a ciência dentro da escola. Como é que é possível? Como é que nós podemos concordar que todos precisam de ter acesso à saúde de qualidade, mas a gente acha que a pessoa autista não precisa, é um indivíduo diferente dentro e fora da escola. Então, né, quando ele está. E isso a gente tem muitos problemas em relação a isso. Para você ter uma ideia sobre que é o impacto que poderia ter se os políticos de fato, os prefeitos de fato se envolvessem com todo o nosso financiamento sendo tripartite, que parte do município, parte do estado e do governo federal, se as secretarias de educação, por exemplo, compreendessem como é a importância obedecer algumas leis básicas, como, por exemplo, a lei do transtorno de aprendizagem e TDAH, a lei que estabelece que psicólogos e assistentes sociais estão na escola, como a lei do autismo, que preconiza que o autista precisa ter um suporte de um profissional que o acompanha no contexto de sala de aula. Se houvesse essa compreensão, nós rapidamente, eu posso te dizer, sairemos da situação que nós estamos. Mas, no entanto, parece que as nossas leis são feitas para não serem implementadas. Até dentro da própria noção de lei de inclusão, nós temos vieses capacitistas que são muito intrigantes, como, por exemplo, está estabelecido dentro da lei de inclusão que há o suporte à pessoa com dificuldade de aprendizagem, não especificamente autismo, mas qualquer um que tenha dificuldade de aprendizagem, tem que acontecer pelo um professor especializado, né, de educação especial, que é conhecido como o suporte, o serviço de AEE, no contraturno da escola. Aí eu vou te perguntar, Sara, você só é autista metade do dia? Porque quando você vai de manhã para a escola, você não pode ser autista, você tem que estar dentro de uma sala de aula, né, aprendendo como todo mundo. Aí, depois do almoço, você pode ser autista e ir para a sala de AEE. Faz sentido isso? Não faz nenhum sentido e certamente isso vai trazer consequências para o Estado, né? Porque aquele que não trata, aquele que não dá ferramentas, aquele que não ajuda a evoluir, depois vai ter que acolher e vai ter que cuidar. Alguém vai ter que arcar com esse custo. Eu E o costumo custo vai falar ser do isso. Estado. Eu costumo falar isso o tempo todo. Não se trata de questionar o, o custo da intervenção, do cuidado. O autismo é uma questão de saúde pública. Não se questiona o custo, se questiona quando a conta vai ser paga.
É essa que é a questão, porque ou você faz isso para transformar a sociedade em uma sociedade mais equitativa, onde os parca os recursos, porque não me diga que vão esperarmos ter mais dinheiro para distribuir. Nunca há dinheiro suficiente. Nós precisamos utilizar estratégias baseadas que sejam custo-efetivas para a gente garantir continuar a desenvolver como sociedade. Então, quando que a gente vai pagar a conta? E a gente sempre paga a conta na segunda porção da vida da pessoa, autista, que é quando ela está adulta está completamente excluída do contexto, de um contexto produtivo, relacional, de um contexto em que ela poderia estar plenamente incluída e participando da vida em sociedade. E tirando, dessas pessoas a oportunidade de contribuir. Helena, o que você diria para uma mãe atípica que acabou de conhecer seu filho ou sua filha? Ah, eu diria: acredite em você. Geralmente, as mães são as primeiras a notar que algo está diferente. E muitas vezes elas enfrentam a resistência de médicos e de familiares, porque ela está notando alguma coisa diferente, no desenvolvimento da sua criança. Então, acredite em você e busque a informação que você precisa. E a segunda que eu diria é que ser mãe atípica não é pior nem é melhor. É só uma experiência diferente. É só diferente. Se você me perguntar se eu vejo a minha vida sem a minha experiência de mãe atípica, eu diria que eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. É um pouco clichê a gente falar isso, mas, ser mãe de uma pessoa autista ou com algum tipo de neurodiversidade nos transforma em seres humanos melhores. Eu tenho certeza que eu tive que exercitar muito, 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 muito a minha empatia, a minha compaixão, a minha paciência, a minha autocompaixão, a minha resiliência. Porque eu precisei, sair da minha casquinha como pessoa introvertida e ir na frente. Eu sempre falo isso para os pais. Quando nós temos crianças autistas, nós nunca pensamos nelas como elas são agora apenas. Pensamos nela no futuro, porque nós temos que ir na frente e preparar o caminho. Então, prepare-se, mãe, para ir na frente, preparar o caminho, porque não vai ser só para o seu filho, vai ser para a aldeia inteira. Então, vai com fé. Helena, o que que eu falo agora depois de tudo isso, né? Eu só tenho que te agradecer, agradecer o seu tempo aqui com a gente nesse podcast. A gente tem um propósito de conexão, a gente tem um propósito de apoiar a vulnerabilidade, e você compartilhar a sua história conosco só enriquece o propósito desse canal. Queria te agradecer a presença e pedir para elas suas mensagens finais aqui. Sara, muito obrigada, né? Eu não posso deixar passar uma oportunidade de disseminar tanto essas preocupações que nós temos, né? Nos colocando nesses diversos contextos que precisa de tanto debate, de tanta discussão. Então, eu agradeço muito a oportunidade e espero que muitas pessoas possam tirar proveito do nosso papo e que sigam aprendendo e se tornando pessoas mais inclusivas. Muito obrigada. E se você se conectou com a história da Milena, aqui no podcast a gente vai deixar os contatos dela e eu tenho certeza que ela vai te orientar e vai compartilhar com você os caminhos que ela trilhou para dar tanto amor e para acolher Ana Luísa. Gente, obrigada por ter ficado com a gente até aqui.